Meus irmãos, eu queria estar te convidando a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2. A gente vai ler até o versículo 5, e hoje eu vou iniciar uma série de reflexões no livro de Apocalipse, em especial falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então o texto diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. A versão que eu estou lendo aqui é a Almeida Corrigida, que está aqui na tela, deve ser a NVI, tá bom? Então pode acompanhar ali ou no seu aplicativo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o meu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. Então nós temos aqui um grande dilema que acontece, e o livro de Apocalipse ele tem sido alvo de muita curiosidade, tem sido alvo de muita especulação também, desde as suas primeiras edições. Lá, pelos anos 90, a partir dos anos 90, segundo século depois de Cristo, já começaram essa tentativa de resolver aquilo que muitos acham que é um grande enigma da Bíblia. Alguns têm até medo de chegar nessa parte. Eu lembro que quando eu era criança, eu lia a Bíblia, mas quando eu chegava aqui em Apocalipse, eu falei, não, isso aqui eu vou pular, porque isso aqui diz que é o livro do fim, eu estou muito longe do fim, então deixo isso aqui para depois. E eu ia adiando. Mas, de fato, esse livro aí foi escrito num tempo muito difícil, num tempo de perseguição daqueles que eram seguidores de Jesus Cristo. Os apóstolos de Cristo, eles foram martirizados aqui nesse período, inclusive o apóstolo Paulo, cerca aqui de 30 anos antes, ele foi martirizado junto com Pedro também. Então todos os primeiros discípulos de Jesus, e esse discípulo conceituado, considerado que foi o apóstolo Paulo, já havia morrido também. E João aqui, que alguns vão dizer que é aquele apóstolo amado, a gente não tem uma certeza, a teologia não consegue confirmar isso, mas o nome da pessoa que tem essa revelação é João. Ele se denomina aqui servo de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, no versículo 1 de Apocalipse. Então, na década de 90 aqui, por volta dos anos 90, ele é banido para uma ilha chamada Patmos, e lá supostamente seria uma colônia penal, onde aqueles que eram considerados subversivos, ou aqueles que eram contrários ao culto ao imperador, ao direito romano, à normativa de Roma e ao Império Romano, eles eram penalizados, alguns sentenciados, e muitos para trás já tinham até morrido. Então, lá em Apocalipse 1:1, diz que João ele teve uma revelação de Jesus, ele teve uma visão de Jesus. E a visão que ele diz ter foi uma visão surpreendente. E se a gente ler lá em Apocalipse 1, versículo 15, a gente vai ver que essa surpresa, ou aquilo que João chama de surpreendente, é como Jesus se apresenta para ele. E ele diz que a voz do Filho do Homem era como o som de muitas águas, e que a sua face, ela brilhava como o sol, para tentar expressar a grandeza. E essa revelação, na verdade, que ela vem de um termo grego, que é justamente apocalipse, significa descobrir aquilo que está encoberto, lançar luz sobre aquilo que está obscurecido. Então, quem é da década aqui, quem nasceu na década de 80 para trás, lembra do Lambi-Lambi, da Foto Brasil, das fotos que a gente tirava naquela maquininha Yashica, que você tinha que quebrar a máquina para tirar o filme dali e para revelar. Então você lançava luz sobre aquele filme e de repente você via o quê? Resplandecer uma imagem. Então revelação é isso. É você do escuro, você trazer a luz ao conhecimento, aquilo que pode ser finalmente descoberto. E João ele não escreve essa carta de maneira aberta. Então os comentaristas vão dizer
que naquele tempo ali existia uma perseguição tão ferrenha, tão violenta contra os primeiros cristãos, que João ele deveria escrever de forma enigmática, ele deveria escrever através de símbolos, para só aqueles que pudessem compreender, ou só aqueles que participassem desse círculo do primeiro cristianismo, saberia aquilo que ele estaria falando e revelando. Outros já dizem que não, mas enfim, ele não escreve abertamente para a gente, como outros livros, o Evangelho, por exemplo, você lê, ele é alto, quase interpretativo. Aqui não, ele é cheio de figuras, de números, de símbolos enigmáticos, de metáforas comuns aos ouvintes daquele tempo. Mas o que ele queria, ao fundo, expressar é falar sobre o momento, então aquilo que eles estavam passando, o cuidado que eles deveriam ter. João queria falar sobre comportamento, então Jesus, na voz de João, queria mostrar uma forma ou uma caminhada de perseverança e, principalmente, anunciar a esperança. Esperança a partir dali para o futuro. Então, diferente daquilo que a gente sempre pensou, não é um livro de medo. Apocalipse é um livro que revela esperança. É um livro que revela comportamento que nos traz ou que nos provoca perseverança. É um livro que mostra aquilo que nós não deveríamos fazer ou o comportamento que comunidades, estados, impérios e nações não deveriam ter. E Jesus passa a João mensagens especiais que ele quer que João transmita a 7 igrejas. Existiam muitas outras igrejas na Ásia Menor, mas estrategicamente ali ele escolhe 7 igrejas da Ásia Menor, que lá em Apocalipse 1:11 vai dizer assim, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. E ele vai relacionar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é que essas cartas elas contêm prescrições para comunidades, para pessoas que estavam vivendo problemas. E não são problemas como a gente está vivendo. A gente está vivendo uma pandemia que é horrível, porque na cultura desse século a gente jamais viu algo próximo a isso, mas não se equipara àquilo que acontecia lá atrás. Há uma Europa completamente devastada no início do século passado, ou durante o século passado. Então, a gente vai ver, nesse início do primeiro século aqui, da perseguição da igreja, algo que era muito feroz, algo que era muito aterrorizante, pelo menos para aqueles que eram alvos diretos dessa hostilidade romana. Então, pessoas que viviam problemas que não são os problemas que nós temos hoje. Problemas de decapitação, de ser crucificado de cabeça para baixo, de ser cerrado ao meio, de ser arrastado e dilacerado como carne moída nas ruas de Roma ou de determinados locais em que havia essa perseguição. Então, nela a gente vai encontrar remédios que vão acalmar, que vai de encontro a corações feridos, a vidas que já choravam ali, aqueles que já tinham perdido pessoas, a vidas desesperançosas. Então, são 7 valiosas receitas que são transformadoras também. E a gente vai falar um pouquinho sobre 3 coisas interessantes que acontecia ali na igreja de Éfeso. A primeira delas é que eles deveriam pensar e estar cientes de que o Evangelho, ele resulta numa vida correta. Aquele que escolhe caminhar com Jesus, ele precisa entender que ele escolhe, com isso, viver uma vida correta. Então, Éfeso, que hoje é a cidade, ou a Turquia, era uma antiga cidade grega, que naquela ocasião ali ela pertencia ao Império Romano. E depois de Roma, Éfeso era uma das cidades mais importantes que tinha ali, uma das cidades mais prósperas, uma cidade portuária, uma cidade famosa pela religiosidade. Então, quem estudou, quem fez o Enem, estudou um pouquinho sobre a Grécia aí, sobre o mundo romano também, deve lembrar do templo de Ártemis, que era uma deusa grega da caça, uma deusa grega dos animais selvagens e coisas assim. Então, estava ali esse grande templo. Ele estava já nesse período de Paulo, até antes de Jesus, já existia esse templo de Ártemis ali em Éfeso.
que para os romanos ela tinha um nome que eles chamavam de Diana. Lá em Éfeso existia um grande teatro, deve estar aí na telinha, grande mesmo, que foi considerado naquela época um dos maiores teatros do mundo. Só para se ter uma ideia, existiam 25 mil lugares lá. Eu sei que o Vasco é um dos menores times e tem pouco torcedor, mas, para quem não sabe, né, o São Januário só cabe 25 mil pessoas. Então, é mais ou menos isso aqui. Tá bom? Quem é vascaíno vai ver. Diferente do time do Botafogo, do Engenhão, né, que cabe mais, mas só vive vazio. Porque o time só traz tristeza para a gente. Uma cidade próspera, uma cidade moderna, o palco de filosofia, homens inteligentes estavam lá. Tem um camarada que era de uma cidade próxima ali, que chamavam de Tales de Mileto, um dos pais, que dizem, né, ser um dos pais da filosofia grega. Então, uma cidade importante, não estava de bobeira aquela cidade ali. E Paulo já tinha passado lá antes, já existia um cristianismo acontecendo ali dentro, um cristianismo que está num ambiente, um ambiente muito complicado, de muita influência, de muitas outras coisas. E a fé cristã era uma fé muito, muito diminuída, era negócio místico já ultrapassado no pensamento de algumas pessoas, que não valia mais a pena você seguir um Cristo que diz que ressuscitou, e você tinha coisas mais valiosas, mais ligadas ao cotidiano da vida humana para ser apreciado, muito parecido com o tempo que a gente vive hoje, um mundo sofisticado para aquela época. Nós vivemos também num mundo sofisticado demais. Às vezes, a gente fica pensando, fala, caramba, tudo que você pensa que Jesus poderia fazer, muitas coisas, já está pronto. Eu não preciso mais orar, porque já está pronto. Antigamente, você tinha que orar para uma pessoa ser curada da lepra, porque não tinha receita para isso. Ou, se um sacerdote orar, a pessoa ficar isolada. Hoje, isso já passou. Isso é coisa do passado. Então, os recursos de hoje, e ali, eles viviam também um ambiente em que, para eles, o cristianismo era algo muito tacanho, algo já meio que fútil, porque no pensamento grego, por exemplo, explicar o mundo através dos deuses, através do mistério, já tinha se transformado em um mito. Mas não, o Cristo ressuscitado era a mensagem pregada ali. Só que a igreja, ela, a todo tempo, ela se misturava um pouquinho com aquelas tendências. Então, o camarada, ele estava na igreja, mas ele era muito capturado, muito seduzido por aquele ambiente, que era um ambiente suntuoso. João escreve à igreja, lá em Apocalipse 2:2, eu conheço as suas obras. Aí depois ele reforça essa afirmação. Eu conheço também o seu trabalho árduo. E novamente ele reforça, eu conheço a sua perseverança. Então ele está começando aqui a fazer elogios a essa igreja. As obras que João fala aqui têm um sentido bem amplo, porque ele não está indicando só as boas ações, você tem um coração bom, mas ele está falando de comportamento também, a maneira de viver. Então ele faz um elogio para essa igreja, eu conheço a obra de vocês, eu conheço o trabalho árduo que vocês têm, porque no meio de perseguição, no meio de um mundo que tem muitas ofertas, que são sedutoras, vocês permanecem, vocês são perseverantes. E eu leio isso aqui, e eu já começo imediatamente a pensar no mundo em que nós vivemos, porque a gente vive um tempo, e em particular, aqui no Brasil, a igreja brasileira, a gente vê que ela tem crescido vertiginosamente, numericamente. O IBGE de 2010, vai ter um outro agora em 2022, vai para frente, ou talvez da metade para o final desse ano, mas o de 2010, ele já apontava que 30% da nossa população se afirmava como evangélica, de uma matriz, né, reformada, protestante, nós aqui, batistas, pentecostais, assembleanos, luteranos, né, que veio a existir depois da reforma. O Datafolha, esse foi recente, em 2019, disse que 81% da população brasileira se declara cristã. Aí sim, entre cristão católico e todos os outros cristãos, incluindo a gente. 81% de uma população de 212 milhões de habitantes. Isso significa que 172 milhões de brasileiros conhecem Jesus,
são simpáticos a Jesus Cristo, dizem seguir a Jesus. Aí me vem uma pergunta, que é uma pergunta básica: por que o Brasil ele não muda? Se a nossa nação ela tem uma maioria quase que esmagadora mais cristãos, ou aqueles que já ouviram da mensagem de Jesus Cristo e entendem que Jesus Cristo ele tem a melhor proposta ou a melhor ideologia, se a gente pensar assim, para se viver, por que o nosso Brasil ele não é transformado? Porque existe uma verdade dentro disso. A primeira delas é que o número ele não significa qualidade de nada. E esse é o melhor exemplo que nós temos. A gente é um país subdesenvolvido. A gente é um país em que a educação, a gente está vendo aí o esforço que esses meninos têm para poder conseguir uma faculdade pública. E os outros menores para conseguir um ensino de qualidade. Aí você tem um Pedro II, um Cefete, um colégio desses aí de nível de 2º grau, que dificuldade que é para um adolescente conseguir entrar. Então tem que ser muito rico para entrar num colégio que é de graça e que é o melhor colégio. Para esse depois passar numa faculdade, ou aquele que está no colégio particular, ele ter um melhor preparo para passar numa faculdade pública também depois. Então você tem um negócio que essa questão dessa justiça social que funciona aqui, ela não condiz com aquilo que Jesus pregou sobre justiça social. Tem alguma coisa errada. Porque vez por outra, eu não estou aqui falando de partido, mas vez por outra a gente tem um ou outro, seja de que lado for, que vai para lá e faz e diz que é cristão, diz que tem um coração inclinado para aquilo que é social, e às vezes faz até algumas citações do Jesus Cristo, dizendo que essa nação é uma nação de Jesus, é uma nação que até conhece o nome de Jesus e conhece muito bem, mas é uma nação mentirosa quando afirma que são seguidores de Jesus Cristo, porque esse censo aqui, ele não revela a realidade do Evangelho. Porque essa estatística de 81% da população que se declara cristã, que é uma mentira. Porque se fosse verdade, vidas seriam transformadas. Nós não atingiríamos o maior índice de separação entre jovens. A gente não teria um casamento tão desqualificado, que às vezes, do jeito que a gente tem, que o mundo tem pregado, dizendo que o casamento é uma instituição falida, que não vale mais a pena você se dar. Isso é projeto de Deus. É eco de Deus dentro de uma realidade humana. Jesus Cristo chama a sua igreja de esposa. Ele usa um exemplo carnal para falar de algo profundamente espiritual. Então ele relaciona igreja com casamento. Por quê? Porque isso não tem valor. É porque gente diz, é porque gente cria teses, que às vezes são belas teses, eu acho que a gente precisa conhecê-las. E esses meninos estão na escola, e cada um deles vão passar por isso, mas que prevaleça não aquilo que o homem diz, mas uma verdade que já foi estabelecida no céu e que produz eco aqui na terra. É isso que tem que ser a nossa realidade. E realidade é que deste contingente, nem todos verdadeiramente são discípulos de Jesus. Seguir, ser simpático é uma coisa. Ser discípulo é ser igual, é ser imitador. O grande desafio daquele que aceita Jesus Cristo como Salvador é andar como Ele andou. Verdadeiramente, discípulo de Jesus, eles não são crentes nominais, não são crentes que viram estatísticas. O que é crente nominal então, pastor? São esses que são simpáticos. Durante algum tempo, nasci da igreja, mas em algum período da minha vida, eu me afastei e fui só simpático. Não, eu gosto de Jesus, isso é legal, mas, poxa, igreja não serve para mim. E tem um montão aí nessa pegada hoje. Não, poxa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunidade cristã. Se você pensa assim, Jesus ele deu uma notícia para o Pedro, chamou Pedro de bem-aventurado e falou, sobre esta rocha que é Ele, Jesus Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E quando ele fala igreja, é aqueles que estão comigo, caminhando comigo, congregando para que o meu nome ele possa ser anunciado. Jesus que criou a igreja. Se você diz que a igreja ela não serve, aquele que diz que a igreja não serve e que desistiu da igreja,
Infelizmente, é uma má notícia, meu irmão, mas você participa de um grupo daqueles que, de fato, diminui um projeto de Deus chamado igreja. A carta aos Hebreus diz para a gente não deixar de congregar. Não deixeis de congregar com os santos. Porque é aqui nessa diversidade, nessa diferença, às vezes com um monte de enfrentamento, com gente criticando pastor e falando comigo e reclamando, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu reflito, aqui que eu chego, vou para casa e choro, e que eu oro para Deus e falo, Senhor, poxa, aquela palavra ali foi dura para mim, mas poxa, eu estou sentindo que de fato é um problema meu, eu preciso mudar. É isso que faz a gente se movimentar. Porque o dia que uma igreja for uma zona de conforto para você, for um lugar tranquilinho, que você não é incomodado, que tu fica ali no cantinho só ouvindo, tem alguma coisa errada com essa igreja e com esse evangelho que é pregado ali. Porque o evangelho, ele precisa fazer você se consertar no banco quando ele estiver sendo pregado. Ele precisa fazer isso. Você fala, caraca, isso aqui agora foi para mim. Você que está em casa, o evangelho, ele precisa fazer você se mexer na poltrona agora. E falar, caramba, tem coisa que dói em mim, porque eu sei que ele está falando comigo, com a minha vida. Quando isso for produzido, é um sinal de que o evangelho ele já está começando a fazer efeito, porque o evangelho ele é incômodo. Jesus ele não diz que é vida boa, que é tranquilidade, ele fala que é pegar a cruz. E quando ele falava pegar a cruz e seguir, ele já sabia o caminho do Gólgota, o que significava. Todo aquele que passava pelas ruas de Jerusalém, com a cruz nas costas, já sabia que não tinha volta, que ia morrer. Jesus fala para os seus discípulos, aquele que quiser, pega a cruz, vem e me segue. Cruz significa disposição de morrer se preciso. Esse era o significado da cruz para os mártires. Aqueles que testemunharam Jesus Cristo com a própria vida. João estava dentre esses aqui. Então, o conteúdo do Evangelho e da vida, o resultado dele na vida do crente, é fazer o bem. É produzir transformação daquilo que você não presta para algo prestável. Andar corretamente, é o que Pedro diz lá em 1 Pedro 2,12. Andar corretamente, andar corretamente entre os homens, é o esforço que eu preciso fazer, isso é dia a dia. Eu sei que não existe nada de bom em mim. Se Paulo dizia que era miserável, eu sou o quê? Mas se eu aceito esse evangelho, eu preciso pegar essa cruz, eu preciso olhar para a minha vida e falar, eu quero me esforçar para viver uma vida corretamente. Aonde? Dentro da igreja? Não, entre os homens, no mundo, nesse século, dando testemunho de vida, aonde eu estiver. Nome de crente não é para estar na boca de qualquer um. Nome de crente não é para estar negativado no SPC, porque você não consegue controlar as suas finanças, você não tem mordomia sobre aquilo que Deus deu para você cuidar. Aí o camarada, ele ora, pastor, abre uma porta de emprego, é isso, é aquilo. Aí Deus vai, emprego. Aí tu fala, pô, tu desceu, Deus, louvado seja o teu nome, quero agradecer a igreja. Aí a gente vai entender coisa básica na vida do crente. Deus ama aquele que dá com alegria, a igreja precisa ser sustentada. Deus ele não quer agredir seu bolso, nem ficar solapando as suas finanças. Mas Deus espera de você um ato de fidelidade. Se você disse um dia que tudo é de Deus, as suas finanças também. O reino de Deus, por consequência, para poder acontecer, ele depende disso, mas aí você não dá o dízimo. Porque tudo é seu, não, nessa parte aqui tudo é meu, não é nada mais de Deus. Mas, poxa, foi você que disse, foi você que pediu emprego, foi você que fez até voto. Mas você não quer, nesse ponto, andar como Jesus andou. E às vezes, você até quer dar, quer até ser fiel, mas você é tão enrolado com a tua vida financeira. Faz conta que não pode fazer, gasta aquilo que é 2 vezes o valor do teu salário, que aí, de fato, não tem como, vão cortar a tua luz se você der o dízimo. Aí você escolhe entre o dízimo e a luz. Aí tu fica nessa agonia, e a vida vai só virando esse emaranhado. Vida de cristão. Ela não pode ser assim, tem que ser uma vida limpa. Uma vida que caminha, de cabeça erguida,
Você não pode ser um homem ou uma mulher de Deus que vive na infidelidade, seja ela qual for, ainda mais dentro do seu relacionamento. Você não pode ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus e ser um cachaceiro. E tem um monte de crente cachaceiro. Eu conheço um monte de crente cachaceiro. Não estou falando de ninguém daqui. Nem de ninguém em casa, eu acredito que não. Mas se tiver um crente cachaceiro aí, tá, por favor. Deus quer que você corrija a tua vida. Se você precisar, falar, pastor, eu não consigo. Dá jeito. Faz um tratamento. Deus não quer que homens e mulheres vivam como pessoas ignorantes no sentido de ser rabugento, nojento, chato, impertinente, insuportável dentro de casa. Minha mulher fala que eu não acredito nisso. O esforço danado que você faz para tentar melhorar um pouquinho, ela fala, tu ainda está meio insuportávelzinho, hein? Eu falo, sério, Jana? É lógico, né? Eu tenho que usar logo numa falácia. Eu falei, você é muito pior que eu. Ela está assistindo isso em casa, vai dar ruim pra caramba hoje. Um homem ou uma mulher de Deus não pode ser pessoa sem palavra. Para o cristão, o fio do bigode, como dizia meu pai, tem que valer ainda. Falou, cumpre. Se vê que não pode cumprir, não fala. Não faz voto. Mas cheio de conversinha, cheio de caoseiro, que fala e não faz, diz que vai, mas não vai fazer, mas não faz. É melhor falar que não vai fazer nunca. Pelo menos essa palavra fala, o cara deu o papo reto. Ele nunca pode fazer, mas de fato ele cumpre isso, nunca faz. Então é o sim e o não nesse sentido aqui. Eu não estou falando de radicalização, não. Eu estou falando de um comportamento aqui, que é um comportamento cristão, mas se você for ver dentro de uma ética secular, as pessoas também esperam que um e outro vivam assim. Viva corretamente, que consiga ser justo com as suas finanças, justo com o outro, que tenha fidelidade, aliás, é um compromisso civil dentro da nossa lei civil, de fidelidade conjugal. Então não é nada exclusivo do cristianismo, mas a gente vê Jesus Cristo fazendo essa recomendação, porque o propósito do cristão é ser um imitador de Cristo. Paulo disse, assim como eu sou, que vocês também se tornem imitadores de Jesus Cristo. Mas a gente tem escolhido imitar o mundo. É por isso que 81% se dizer crente é uma mentira. É por isso. O texto diz que os cristãos de Efésio, ao contrário disso que eu estou dizendo aqui, eles trabalhavam arduamente pelas boas obras, é o que diz o texto, e eles perseveravam nisso. Então, eles tinham isso como um valor a ser cuidado e zelado. Agora, essas boas obras aqui, ela também consistia não só na vida pessoal, a não contaminação com o mundo, mas também algo interno dentro da comunidade cristã. Porque a gente vai ver no texto que eles faziam uma oposição firme aos falsificadores do Evangelho. E ele deixa uma dica importante para a gente, para a nossa vida. Agora ele está falando diretamente com a igreja. Primeiro está falando diretamente com a minha vida, com a sua vida. Agora é para a comunidade dos crentes. O cuidado que a gente tem que tomar para o vento ou a doutrina, que é oscilante, não chegar e a gente sutilmente, a gente ser seduzido e embarcar. Então nós precisamos, nesse tempo, no século 21, correr do falso evangelho. Eu digo correr porque tem muito, gente. É mais fácil você encontrar um evangelho falso, um evangelho mentiroso, do que um evangelho que tem, pelo menos, a honestidade, um compromisso de buscar a verdade e anunciar a verdade. De provocar algo verdadeiro que produza não hostilização, opressão na vida das pessoas, mas que produza alegria na caminhada de você viver esse evangelho. Porque eles resistiam, diz ali, os falsos mestres, eles resistiam os conversas fiadas que de vez em quando apareciam, que surgiam na cidade, se diziam crentes, se diziam apóstolos, se diziam pregadores da palavra e pervertiam a palavra, corrompendo o que é mais caro do evangelho, que é a verdade anunciada por Jesus Cristo.
Então ele vai fazer um outro elogio para essa comunidade de Éfeso. Lá em Apocalipse 2:2, na segunda parte, ele vai falar: eu sei que você não pode tolerar homens maus, que você pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e vocês descobriram que eles eram impostores. A palavra impostor aqui é a palavra pseudo, que a gente conhece. Pseudo significa falsificado, falso, mentiroso. Ou uma réplica, um simulacro. Eles estão simulando o que é, mas não são. Eles parecem muito que eles são apóstolos, homens do bem, que pregam esse evangelho de Jesus Cristo. Mas você precisa estar atento para poder detectar que isso aí não é evangelho. E antes de João escrever essa carta revelada por Jesus, Paulo, já quase 30 anos antes, tinha alertado aos Efésios, a essa comunidade, a essa igreja. Lá em Atos 20 e 29, a gente vai ver Paulo alertando essa comunidade. Ele fala: olha só, eu passei por aí, ele chamou alguns líderes e falou: não vou nem entrar na cidade, chama os principais da cidade aqui que eu quero dar um papo para eles. Ó, dentre vocês estão levantando homens. A palavra homens aqui que eles colocam não é a melhor palavra não, tá? Porque o texto grego aqui é likoi, que significa lobo. Então, o mais correto aqui: estão levantando entre vocês lobos que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos de Jesus Cristo. Isso é muito sutil, porque a retórica é boa, a conversinha é boa, o papo é interessante, o camarada ele anima palco. E quando você vê, tu saiu feliz de um culto, e o outro culto foi mais feliz ainda, e tu fala: caramba, tudo que eu precisava ouvir, que alegria. E às vezes absurdo de você ver o outdoor em algum lugar dizendo que vai ter um stand-up numa igreja de um pregador evangélico. Ah, mas isso é para atrair, mas atrair para quê? Atrair os incautos, aquele que já está claudicante, aquele que é muito próprio a cair ou a ser seduzido por aquilo que é superficial e não por aquilo que é transformador. Nós precisamos, no mundo que nós vivemos, de algo que dói, de algo transformador, ou que pode doer em nós. E não vir para a igreja de domingo a domingo para poder falar que o culto foi muito maneiro, que tu riu muito. Eu fico muito preocupado, porque de vez em quando eu falo alguma gracinha aqui, e na igreja ri, a gente tenta descontrair. Mas quando alguém fala para mim: pastor, caramba, hoje foi tremendo. Quando o senhor contou aquela piada, eu falei: não é possível. 12 horas num sábado, lendo a palavra, lendo 300 livros e comentário bíblico, e texto grego, e pensa para cá, e liga para o Jones, pergunta o Jones o que é isso. Jones, pô, dá para falar desse jeito aqui? É isso mesmo? E Alan, eu acho que tá bom, vou tirar essa frase, porque não tenho certeza se é isso. Aí o camarada fala para mim que a pregação foi tremenda pela piada que eu contei. Eu fico seduzido a contar só a piada. Só que eu não fui chamado para isso. A piada só ilustra algo muito mais relevante que a gente quer dizer e demonstrar. Então, esses homens que Paulo fala aqui e que o próprio Cristo revela para João são lobos, são pseudos, são impostores, são fraudulentos, mas infiltrados dentro da igreja. E pior ainda, quando ele está aqui nesse lugar. Quando ele está nesse lugar, porque a igreja confia, porque a pessoa precisa, porque você está fragilizado. E o evangelho do pragmatismo, o que importa é alcançar todos os fins que eu quero. Poxa, mas esse caminho aí não é o caminho ético, não é legal, pastor. Não, mas vamos por aqui, o importante é o resultado que a gente vai alcançar. E vão assim falando com sutileza, e vai deturpando. Aí tu começa a achar que o evangelho que é pregado ali esse que é o evangelho correto. Pastores, líderes que promovem, ensinam aquilo que o evangelho nunca disse, que Jesus nunca disse para ninguém, que ninguém do Novo Testamento, às vezes até do Antigo Testamento, nunca escreveu. A igreja primitiva, surgiram muitos pregadores desse jeito. Paulo passou por vários, e João aqui, ele fala inclusive daqueles que pregavam a crença dos nicolaítas, ou nicolaítas. Não explica direito o que é, mas era algo herético, uma heresia ali dentro do contexto deles. Então muitos pregadores se diziam arautos do Espírito Santo,
que falavam da parte de Deus, mas verdadeiros pseudos, falsos, mentirosos da verdade. Não é diferente hoje, porque a mensagem de Jesus já tem sido falsificada, e às vezes falsificada pela própria Bíblia. Quando você pega a Bíblia, e aquilo que Jesus combateu o tempo todo, que foi o legalismo dos fariseus, e a Bíblia ela é um instrumento para você, parece que vira um livro de um promotor de justiça, um acusador de direito, e você começa a usar a Bíblia para acusar pessoas. Como se você fosse o juiz, como se você estivesse na certeza e na verdade de todas as coisas. E você se importa muito com o cisco que está no olho dos outros, mas trave que atravessa assim na tua frente, você não consegue perceber. Esse é o legalista. Esses eram aqueles que Jesus chamavam de mentirosos também, de hipócritas, fariseus, escribas e saduceus. E ainda tem gente falsificando o evangelho que já foi convertido por Jesus Cristo, que já foi transformado por Jesus Cristo, que não é mais uma justiça da lei, da observância, não é a justiça da tábua rasa do fazer e do não fazer, de você pode e você não pode. Pastor, eu quero saber se eu posso ou não posso. Não é nada disso. Porque Jesus ele não anunciou o legalismo, ele anunciou a libertação dos cativos espirituais, os cativos, na ocasião dele, do judaísmo. Essa mulher, ela tem que ser apedrejada porque ela está em adultério. Jesus, quem disse isso? Cadê a prova disso? Se é a lei que vocês usam, então vamos usar a lei para saber se vocês estão agindo corretamente. E naquele caso ali, a lei exigia a vítima, a testemunha, e os fariseus dentro do templo levam uma mulher sem cumprir o rito da lei. Então eles estão mais errados ainda. E Jesus está ali esperto. Por quê? Porque Jesus ele não está de bobeira para cair no vento da doutrina. Assim como os cristãos de Éfeso, Jesus estava atento para se opor tudo aquilo que agredia o projeto maior de Deus. A mensagem de Jesus hoje já tem sido falsificada pelo fundamentalismo. Pessoas que acham que a Bíblia não cabe nenhum tipo de interpretação, e do jeito que está escrito é do jeito que eu tenho que fazer. Davi mandou matar homem, mulher e criança, então se deixar, vai fazer isso também. Existia pena de morte no Antigo Testamento, então se tiver que matar, pega uma arma e mata também. E a interpretação literal que exclui pessoas, que é intolerante, que viram os donos da verdade. O cristianismo desse tempo agora, dessa década que nós vivemos, o cristianismo da performance, o cristianismo estético. Eu tenho que aparentar que eu sou uma igreja maneira, que eu sou um pastor maneiro, que a gente faz coisa maneira, que a igreja é toda maneirona. E isso é que importa. A imagem é tudo para a gente. E as pessoas são seduzidas, às vezes, pela estética, e não pela ética cristã, não pelo comportamento, não por aquilo que é correto dentro da mensagem cristã, não pelo aprofundamento do conhecimento da palavra. E esse cristianismo completamente estético que tem vivido hoje, só para atrair mais gente, pelos interesses egoístas. E pior, aqueles que manipulam a palavra de Jesus Cristo, por conta da fama, do dinheiro e do poder. Aí acabou, a desgraça aconteceu. Então João vai apontar a virtude daquela igreja, fala, vocês não toleram isso, nós precisamos seguir esse exemplo. Isso aqui é um exemplo que ele dá de 2000 anos atrás, e que a igreja, tem um monte de igreja aí que não conseguiu ainda ouvir o conselho, ou essa virtuosidade que existia na igreja de Éfeso. E continuam vivendo, aceitando o vento, sendo levado para qualquer lugar, e a igreja às vezes embarcando nisso também. E antes eles seguem, tem gente que segue hoje, seguem líderes espirituais e pastores, parece que o pastor vira um guru das pessoas, parece que o cara é um semideus, e tudo aquilo que ele diz, e principalmente qualquer coisa que ele diz, se agradar, fala, poxa, esse cara, e tu bota a frasezinha do cara no TikTok, mas, pô, tu não vai colocar uma frase que vai te doer hoje aqui no TikTok. Né? Mas, às vezes, aquele negócio maneirinho,
que tu acha, pô, isso aqui é maneiro. Principalmente quando te joga para frente, quando é triunfalista. É uma forma de falsear também o evangelho. Você é um vencedor, você nunca vai perder, tu nunca é um fracassado, não existe dor, não aceita isso, não aceita derrota. Nada disso. Todos os martirizados apóstolos de Jesus, eles não tiveram triunfo aqui nessa terra. O lucro de Paulo foi morte. Foi isso que ele viveu. Tem um pensador lá do século passado, que foi Karl Barth, na verdade um teólogo, ele disse que o falso profeta é o falso pastor que agrada todo mundo. Eu espero nunca agradar completamente você, agradar como pessoa, né? Como o pastor que caminha junto. Mas na exposição da palavra, eu não posso te agradar sempre. Eu tenho que te confrontar sempre. Você tem que ficar incomodado com isso. Isso tem que promover em você reação, reflexão e principalmente transformação. Nós precisamos, por fim, resgatar aquilo que é mais importante de tudo. Aqui, João, ele anuncia um problema da igreja. Primeiro ele fala só de virtude. Ela mereceu destaque porque sabia distinguir entre falso e verdadeiro, não tolerava os falsos, fazia boas obras, mas ela foi advertida por um erro que João aqui, né, na voz de Jesus, a igreja cometeu um erro gravíssimo. Diz Apocalipse 2,4, contra você, agora é uma censura forte que a igreja vai sofrer. Contra vocês, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Acabou tudo aqui. Igreja corretíssima, não entrava falso apóstolo, profeta, conseguiam discernir o bem do mal, palavra que não é palavra, o que é de Jesus, o que não é de Jesus, você não dá para cá. Uma igreja que conseguia interpretar bem a palavra de Deus, que tinha uma doutrina sadia, só que a parada lá era mecanizada. O movimento deles era um movimento que entrou num jogo quase que sem sentido. Por que eu faço isso? Não, eu vou fazendo. Eu faço porque tem que fazer, eu vou para a igreja porque tem que ir, eu prego porque tem que pregar, eu toco bem aqui, porque, poxa, eu gosto de tocar. Mas João está querendo dizer que é muito mais do que isso, e esse era o problema da igreja. Eles tinham um zelo, que isso incluía perseverar na doutrina correta, mas eles fracassaram por abandonar o primeiro amor. E diferente daquilo que a gente sempre entendeu sobre isso, primeiro amor aqui não se trata do amor do novo convertido, não é aquele amor imaturo, aquele amor inocente, aquele amor, né, cheio de paixão por Jesus, porque eu aceitei Jesus hoje e Ele vai transformar minha vida, mas você nem sabe direito o que é isso, porque você não empreendeu uma caminhada de discipulado, tu não sabe que existe uma cruz que você vai ter que carregar, coisas podem acontecer instantaneamente, mas outras farão parte de um processo que a Bíblia chama de santificação, é dia a dia o seu próprio mal, você combatendo você mesmo, combatendo o mundo, combatendo as hostes do inferno que às vezes tentam desviar o teu caminho. Então o amor, o primeiro amor que ele está dizendo no texto aqui, a palavra é protos, primeiro aqui para ele é protos, que quer dizer o principal, o mais importante de tudo, o que movimenta e antecede todas as ações. É isso que ele está querendo dizer, é o amor. Se o amor não movimentar a tua caminhada com Deus, você é só barulho, você é só sino que balança e retine, como o próprio Paulo disse. E que amor é esse aqui? Mateus 22, 37, Jesus falou que o amor verdadeiro é o amor a Deus. E ele vai falar, esse é o primeiro e maior mandamento. E quando Jesus fala, esse é o primeiro, ele diz, isso aí é prótos de novo. É o mais importante amor. É o amor que revela a própria natureza de Deus. E depois, o amor ao próximo. E Jesus vai falar que desses dois depende tudo que foi revelado. Depende toda a lei, depende toda a profecia,
todas as ações humanas, todo o comportamento daquele que diz que ama e que caminha com Deus, tudo, absolutamente tudo, na vida daquele que um dia aceitou Jesus Cristo, depende dessa movimentação que antecede, chamada amor. Se não tiver amor, não vale nada. Você pode até ser uma pessoa bondosa entre os homens, mas diante de Deus, aí aqui é um problema apontado para aquela igreja. Vocês fracassaram nisso. Para Jesus, tudo vem depois do amor. O amor é sempre o protagonista. Olha a palavra aí, protos, de novo. O amor, ele é o protagonista de todas as coisas. É o que motiva as nossas ações. Pastor, você é generoso. Tá, mas por quê? Porque eu sou um homem ético e a boa ética diz que todo homem precisa ser generoso? Sim, diz. Mas como é que é a generosidade diante de Deus? Ela é produto do amor. Eu sou generoso, às vezes nem querendo ser, mas por amor, pelo amor de Deus, eu aprendo a ser. E eu passo a fazer por amor. E é isso que vai me motivar. Eu sou fiel por quê? Eu sou diácono da igreja, pô. Eu tenho que ser irrepreensível. Eu sou pastor. Já pensou? Eu tomar um fla-flu? Ainda mais eu onde eu vou. Gente que eu nem conheço. Fala, pastor. Então tem que ter maior medão, né? Andar no sapatinho mesmo. Então eu vou ser fiel à minha esposa para não tomar uma vergonheira na cara. Não, está errado. Por que eu sou fiel? Por amor a Deus e a ela. Se não for por isso, eu tenho que rever esse amor. Eu tenho que rever o que motiva, o que faz o meu casamento existir e caminhar. Porque eu escolhi viver pelo amor de Deus. Esse é o primeiro amor que ele está falando. Por que eu sirvo o reino? Por amor. Por que eu estou naquele violão, nesse contrabaixo? Por que eu estou ali esperando para cantar? Por quê? Porque eu estou vibrando aqui, pastor. Por amor, eu vou começar aqui. E eu quero louvar a Deus porque meu coração está incendiado de quê? Caramba, aquele amor lá do dia que eu aceitei Jesus, ele vem crescendo, e é mais amor, e ele tem multiplicado amor dentro de mim, e eu vibro sempre. Sinceramente, meus irmãos, vou fazer 50 anos de vida cristã, e eu vibro até hoje pelo Evangelho. Porque eu amo a palavra de Deus, eu amo o Evangelho, eu amo ir para o campo. Por que eu vou para o Acre? Porque lá é muito ruim de ir, às vezes. Vamos ver isso lá, vai falar, caramba, não vem nunca mais, pastor. Eu amo o Acre, tá? Se tiver o pastor, pastor Carlinho, ele sempre assiste o culto. Eu amo o Acre, mas culturalmente a gente sofre aí, porque existe um impacto cultural, a alimentação, o clima, e a saudade da família. Mas por que a gente vai para lá? Porque antes de tudo, eu amo o Evangelho, e depois eu amo aquelas vidas perdidas que precisam ter o Evangelho anunciado lá. Por isso eu vou, por isso que eu amo ir. Não importa para mim nenhuma dificuldade. Porque se Deus me chama, eu sei que Ele vai me capacitar, e eu sei que Ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso dos meus medos, para que eu possa exercitar aquela obra lá. A perda do amor é a queda da vida cristã. A gente pode fazer obras por bondade. A gente pode continuar fazendo o abraço por bondade. Mas eu quero que a gente faça por amor. A gente pode acumular conhecimento. Mas se for conhecimento para ser aplicado no reino de Deus, ele tem que ser acumulado e exercitado por amor, para fazer outros crescerem também, sem ser enganado. Porque se não for assim, a gente acaba vazio. Jesus, ele responde, para a gente finalizar aqui, que eu já passei 4 minutos. Apocalipse 2:5. E ele vai trazer a solução e vai falar, lembre-se de onde vocês caíram. Vocês são top, mas não adianta ser top sem amor. Arrependam-se, é metanoia aqui, e pratiquem as obras que vocês praticavam desde o princípio. Resgate aquilo que você deixou para trás. Eu sei que eu estou falando aqui para uma igreja de crentes. Tem irmãos em casa que são crentes em Jesus, mas talvez a tua caminhada está capenga. Talvez a igreja te feriu. Talvez pessoas da igreja te feriram.
Talvez alguns se dizendo anunciadores da palavra da esperança provocou desespero, desesperança na tua caminhada, e hoje você está longe de Jesus porque pessoas, homens, palavras falsas te afastaram disso. Mas volte primeiro para Jesus, porque é no amor dele que você vai movimentar tudo aquilo que pode estar te bloqueando aqui. Então você precisa voltar lá para trás e restaurar esse amor para você poder sentir aquilo que você sentia antes. Às vezes você precisa fazer também aquilo que você fazia antes. O que você fazia antes e que hoje você não faz mais para Jesus Cristo? O que você fazia antes e que queimava o teu coração e que hoje você não faz mais por Deus, seja pelo motivo que for. O que antes você se entregava na obra de Deus e hoje você está gélido, você está paralisado, você está estático. Volta lá para aquele dia, para ver o que tinha no teu coração lá. E se é o amor verdadeiro, volta para Ele, restaura Ele e vem com Ele para o teu presente. Resgate aquilo que é mais importante. Volte para aquilo que é o princípio de tudo, o amor de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe você que está em casa. Que a palavra de Deus ela possa provocar incômodo no teu coração essa noite.